Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Saúdo a todos mais uma vez em nome de Jesus. Os irmãos podem ficar à vontade, se assentar. E eu convido os queridos irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 1. Glória a Deus. Jó, capítulo 1. Nós iremos ler apenas 2 versículos da palavra de Deus, o versículo 4 e o versículo 5, para que nós nesta noite possamos meditar na palavra de Deus. Todos encontraram, digam graças a Deus. Aleluia, Jesus. Livro de Jó. Passamos a ler que diz assim: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam a casa, em seus dias convidavam as suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com eles. E sucedia, pois que tendo decorrido o turno do dia e de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Só esses 2 versículos para nossa meditação nesta noite. Como este mês é o mês da família, e o culto desta noite é intitulado, o culto da família, minha família debaixo da oração, nós vamos falar um pouco sobre as nossas famílias debaixo da oração. Sabemos que desde o princípio da criação, Deus constitui a família com Adão e Eva, e no percorrer da história bíblicas, das histórias bíblicas, nas narrações, nós observamos que durante a sua trajetória, o seu projeto, Deus sempre preservando pela família, pois tudo aquilo que Deus constitui, que Deus levanta, que Deus constrói, nós observamos que desde o princípio o diabo tem se levantado, se revoltado para tentar acabar. Observamos desde o jardim do Éden, e não é diferente hoje nos dias atuais, a intensidade que o diabo tem se levantado para destruir ou acabar com as famílias, pois sabemos que a família é a sustentação da sociedade. A família é a base central de uma sociedade que quer andar segundo os preceitos e os ensinamentos de Deus. Então a família, ela sempre vai ser atacada, como foi desde o princípio, e não é de se admirar que a minha e a sua família é perseguida e atacada pelo diabo. Mas mesmo que ele se levante para atacar, ele pode até tentar destruir, em algumas circunstâncias destruir, mas acabar a família ele não acaba, porque a minha e a sua família é um projeto de Deus. E nós não poderíamos deixar de falar de algum patriarca que sempre pode nos inspirar. E nesta noite, esses 2 versículos falam de Jó. Eu poderia nesta noite falar da história de Jó, da sua prova, a qual a igreja já conhece de cor, já conhece praticamente indo e voltando a história de Jó. Mas eu quero, dentro desse contexto, extrair algumas aplicações, alguns aprendizados nesses 2 versículos, porque nós devemos ter a nossa família debaixo da oração. Como eu falei que desde o princípio, a família é o alvo principal do diabo para tentar destruir ou acabar. Como ele não pode acabar, ele quer trazer a nossa família à ruína. Por isso que temos um motivo dela estar debaixo da oração.
Porque a minha família e a sua família, há uma extrema necessidade de que nós colocamos ela debaixo da oração. Porque quando a nossa família está em oração, quando nós mesmos oramos pela nossa família, ela vai ter a união. Observamos no versículo 4 do primeiro capítulo do livro de Jó, que os seus irmãos sempre faziam um banquete. Em cada casa do irmão eles faziam um banquete, convidavam as suas irmãs. Então isso significa que eles viviam em constante união, porque sempre eles estavam se banqueteando com a sua família. Eu quero sempre dizer, deixar claro que nem sempre, às vezes que reúne a família, não significa que ela é unida, mas toda família unida, ela se reúne. Porque tem famílias, tem pessoas que se reúnem, mas no fim, em muitas das ocasiões, é para, muitas das vezes, discutir, chegar a um ponto de sair pessoas ofendidas umas com as outras. Então nem sempre que se reúne significa que são unidas, mas todas as famílias que são unidas, todas as vezes que se reúnem num propósito, se reúnem para se fortalecer no Senhor, se reúnem para buscar força, porque a família, ela é a base onde reabastecemos as nossas forças físicas, pois uma família unida no Senhor, ela está sempre a ajudar uns aos outros. O principal, porque minha família tem que estar debaixo da oração do Senhor. E observamos, porque não existe família unida se ela não estiver debaixo de um propósito de Deus. Por que é que o diabo luta para que uma família ela não tenha união? Porque uma família desunida, ela jamais vai vencer os seus obstáculos. O primeiro ponto que o diabo procura em uma família é trazer desunião entre a família. Quando eu oro em favor da minha família, você pode até não conseguir reunir a sua família na presença de Deus, mas você pode apresentar ela, trazer ela para a presença deles. Você pode trazer Deus como presbítero na oração. Em Jeremias, no capítulo 29, ele nos dá a lição de como eu coloco a minha família debaixo da oração. No capítulo 29, no versículo 12 do livro de Jeremias, ele diz: invoca-me e eu ireis, e orareis e eu ouvireis. Observa que ele diz: invoca-me e eu irei. Você pode até não conseguir trazer os membros da sua família para a presença de Deus, mas você pode atrair a Deus para colocar ele debaixo da mão de Deus. E ele disse: orareis e ouvirei. Porque quando você não consegue trazer alguém da sua família para a presença de Deus, mas você pode atrair a presença de Deus até eles. E o que é que acontece, presbítero, quando a minha família, eu trago Deus para perto através da minha oração? O que pode acontecer com a minha família? No livro no Salmo 145, no versículo 18: perto está o Senhor dos que o invocam, os que invocam de verdade. Observa que quando você invoca Deus, Ele vem para perto. E quando Deus vem para perto, você se aproxima mais de Deus. Quando a sua família, ela está debaixo da sua oração, o que pode acontecer? A sua família está amparada por Deus, a sua família está protegida por Deus, a sua família está guardada por Deus. A família, quando ela não está debaixo da oração, ela é uma presa fácil para o diabo destruir.
Quando a família ela não está guardada debaixo da potente mão do Senhor, ela está frágil para o diabo destruir a família. Por que é que nós vimos nos últimos tempos o que mais acontece são famílias destruídas? Porque ela não está debaixo da potente mão de Deus. Porque a família que está guardada por Deus, o diabo não consegue destruir ela. Como você me garante, presbítero? No Salmo 91, no versículo 3: e o Senhor os nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A família que está debaixo da oração, ela tem uma promessa daquele Altíssimo, daquele que é o dono de tudo, aquele que vê todas as coisas. Ele te livrará do laço. Tem famílias que estão se enrolando no laço, porque o diabo achou fragilidade e não está guardada. Por isso que o diabo tem enrolado, tem enganado e tem conseguido destruir família. Mas aquela que está guardada por Deus, ele livra do laço do passarinheiro. No versículo 4 do capítulo do Salmo 91: e ele te cobrirá com as penas, e debaixo das suas asas tu serás guardado. No versículo 1 do capítulo do Salmo 91, ele diz: aquele que habita na sombra do Onipotente nos descansará. Se a sua família estiver guardada. Ei, você já observou que tem família que você diz assim: eu não entendo porque essa família acontece, roda, tudo vem em volta dela, mas ela consegue estar de pé, porque ela está guardada, ela está no esconderijo do Altíssimo. E quando Deus resolve esconder uma família, o diabo não tem como enxergar ela. Glória a Deus. Traz Deus para perto da sua família. Como nós não conseguimos levar nossa família para perto de Deus, mas você tem como trazer Deus para perto da sua família. Você já observou que tem famílias que é presa nas garras do diabo? Você já observou que talvez, não sei se tem alguém assim, que diz assim: eu tenho alguém da minha família, um filho ou filha, que ultimamente tudo está dando errado, as coisas estão fora do normal, é coisas uma atrás da outra. Sabe por quê? Porque ela não está debaixo da oração. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Só há duas possibilidades de que Deus possa tocar na minha e na sua família. Duas legalidades: ou Deus permite, ou Deus manda, como ele mandou para Jó. E quando Deus permite, Deus manda, ele se responsabiliza. Ei, eu quero dizer para você: vamos colocar a nossa família debaixo, que ela nunca teve tão atacada, ela nunca foi tão alvo do diabo como é nos últimos tempos. Porque se o diabo destruir uma família, a sociedade entra na ruína. Você é o exemplo, a minha, a sua família é um exemplo para a sociedade. Por isso que o diabo tem tanta raiva, porque ela é uma constituição de Deus. Foi Deus que constituiu, foi Deus que levantou. Ei, a minha e a sua família é um projeto de Deus. Aleluia, Jesus. E o diabo, como ele não pode criar, a única coisa que o diabo criou foi a mentira, mentir. As outras coisas que ele sabe que foi, todas as coisas foi Deus que fez. Quando ele não consegue destruir, acabar, ele não acaba o que é de Deus, ele tenta destruir. Eu quero dizer para você nesta noite:
se a sua você diz: presbítero, a minha família não é das mais perfeitas não. E qual é a família perfeita? Ela pode até não ser perfeita, mas foi a que Deus te deu. Ela pode até não ser como você queria que fosse, mas foi um presente de Deus para você. Coloca ela debaixo das suas orações. Quando você coloca a sua família debaixo da oração, ela está debaixo de uma promessa. E promessa de Deus é o mesmo que ia acontecer, porque Deus não é Deus que promete e não faça. Deus vai cumprir o que Ele prometeu para a sua família. Em Jeremias, no mesmo capítulo 29, no versículo 14, ele diz: vós achará o Senhor, e eu trarei do cativeiro. A sua família hoje pode até não estar unida, a sua família pode até em algumas circunstâncias estar destruída, mas o meu Deus e o seu Deus é o Deus que restaura a família. Como, presbítero? Coloca ela na oração. Coloca a sua família debaixo da oração, que ela, além de ser restituída, além de ela ser reerguida, além de ela ser restaurada, além de ela ser guardada e protegida e amparada por aquele que está com os olhos sobre a sua família, ela pode ser um alvo, mas ela pode ser um instrumento nas mãos de Deus, porque a família sempre será uma instituição e será sempre o projeto que Deus entregou para nós. A nossa família está debaixo da promessa de Deus. O crente que bem souber, você diz: presbítero, eu já orei tanto pela minha família que eu já estou ao ponto de desistir, porque a minha família tem pessoas que faz coisa tão errada, mas tão errada, que não vale mais nem a pena orar. Ei, errado não é orar por eles que estão fazendo coisas erradas. Errado é nós não orar porque eles estão errados. Eu vou repetir de novo. Errado não é porque eles estão fazendo coisa errada que vai deixar de eu orar por eles porque estão fazendo coisa errada. Aí se eu não orar, eu estou errado, porque eles que estão fazendo coisas erradas, eles estão dependendo da sua oração. Quantas pessoas nós testemunhamos que viviam no mundo errante, fazendo coisa errada, mas por causa da sua oração, hoje está trilhando em caminhos retos. Sabe por que muitas das vezes Deus até permite algum ente querido nosso se distanciar, para que nós possamos orar mais por eles? A Bíblia diz que Jó, quando terminava os seus banquetes, quando terminava tudo, a Bíblia diz que Jó convocavam. Você observou que em momento algum Jó orava para que eles fossem unidos, porque a união de uma família, ela vem do ensinamento. Porque eu conheço família que os pais não são crentes e são unidas, e tem família que é crente e são desunidas. Que é isso, presbítero? Sabe por quê? Tem um salmo que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por que o salmista disse isso? É porque eles vivem em união? Não, por quê? Porque vivem em desunião. Por quê? Porque não vivem em oração. Porque quando aproxima Deus, a presença de Deus traz união, a presença de Deus traz paz, a presença de Deus traz comunhão. Ei, não deixe de orar por alguém porque está fazendo coisas erradas. Aí a Bíblia diz, outro ponto principal, que Jó convoca todos eles e os santifica com sacrifícios que na época era oferecido. Aí olha o medo de Jó, para que eles pudessem ter pecado no seu coração.
Às vezes você diz: eu não vou orar pelo meu filho ou por alguém, porque já é crente, não precisa de orar. Ou você acha que os filhos de Jó não eram crentes? Era, mas ele tinha medo de que eles pecassem contra Deus no seu coração. Aí a Bíblia diz assim: e Jó se levantava de madrugada. Em outras traduções, as mais aproximadas pelo original, e diz: e Jó se levantava ao romper da aurora. Aí lá no Salmo 30, e diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. A sua família pode até não estar dando alegria para você. A sua família pode até em alguns momentos estar trazendo tristeza para você. Algumas vezes a tua família te fez chorar. Ei, mas eu quero te dizer uma coisa: que o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio amanhecer. Jó se levantava ao romper da aurora. Ei, quando você menos esperar, o sol vai brilhar para a sua família. O sol vai voltar a brilhar para a sua família. A Bíblia diz que Paulo e Silas, à meia-noite, oraram ao Senhor. A Bíblia diz que os que de madrugada me buscam me acharão. Por quê, presbítero? Eu não posso orar quando amanhece o dia, não. É o certo. Posso orar meu dia? Não, é o certo. Daniel fazia 3 orações ao dia. E por que Jó orava de madrugada? Por que Paulo e Silas na prisão orou quase a meia-noite? Lá em Atos dos Apóstolos diz. Sabe por quê? Porque na madrugada é a hora que é o sono do seu conforto. Está tirando você do conforto. Você se levanta, é natural você orar. A meu dia é a hora que você vai ter seu tempo. Você pode orar de noite sempre, quem não vai dormir não ora. Mas de madrugada é poucos que quer tirar do seu conforto para interceder por alguém. Mas quando Deus vê que você abriu mão do seu conforto, quando Deus percebe que você abriu mão de estar fazendo aquilo que é bem para você, Ele começa a fazer bem para aqueles que você está intercedendo. Você lembra que Jó, quando ora pelos seus amigos, Deus muda o cativeiro. Você quer que Deus mude algo na sua família? Comece a interceder por eles. Mas ele só me critica, presbítero. Ele só me fala mal, e daí? Você está orando não é pelo que eles fazem ou deixam de fazer. Você está orando porque você quer ver Deus fazendo em favor deles. Porque enquanto você ora por eles, Deus está fazendo por você. Ei, eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Se você veio interceder pela alguém da sua família, tem pessoas que talvez está dizendo assim: cheguei no meu limite, eu já entreguei os pontos. Você talvez está dizendo assim: a minha família, só Deus, só misericórdia, que está uma desunião, está uma guerra. É com você que eu quero orar nesta noite. Como eu disse, aí você... presbítero, mas só em eu orar, só eu fazer essas coisas é a solução. Não, Jeremias nos dá a receita certa. Qual, presbítero? No capítulo 29 de Jeremias, no versículo 13, ele diz assim: me buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. E os que estão aqui, eu tenho certeza de uma coisa: veio de todo o coração, com sua alma, com seu entendimento, buscar a face do Senhor. Você que quer que Deus faça algo na sua família, você quer que Deus restaure algo na sua família, você quer que Deus faça um milagre na sua família, você quer que Deus faça sua família continuar de pé, você quer que Deus continue protegendo a sua família, você quer que Deus continue guardando a sua família, eu convido a você vir aqui na frente. Você quer que a mão de Deus esteja sobre a sua família, eu convido a você vir aqui na frente. Você quer que Deus traga uma restauração, na qual eu não sei em qual sentido da sua vida, da sua família, vem aqui na frente. Porque o Deus que você serve é o Deus que restaura a família.
eu vou descer para nós orarmos juntos. Você vai ligar seu pensamento com Deus, colocar a mão no seu coração, porque Jeremias disse que o Senhor falou através do profeta Jeremias: me buscarei e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Presbítero, a minha família nunca foi tão alvo do diabo como está sendo agora. Foi. Essa oração Deus vai blindar a sua família. Essa oração Deus vai cercar a sua família. A Bíblia diz que assim como a galinha guarda os pintainhos, assim o Senhor vai guardar a sua família nesta noite. Fecha teus olhos. Aquela pessoa que você quer que Jesus visite ela agora, começa a falar com Deus. Começa a entregar ela nas mãos de Deus. Começa a dizer para Deus que o Senhor necessita que Ele venha agir agora. Glória, 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 glória a Deus. Meu Deus, a tua igreja se levanta de pé agora, Pai. A tua igreja, Pai, tem se levantado. A tua filha tem erguido a sua voz em favor do seu familiar. Ela nunca foi atacada como tem sido. Vem blindar esta família, Pai. Oh, glória, 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 glórias. Há vento soprando em seu favor. Há vento soprando agora. Vem, Jesus. Vem soprar, meu Deus, e vem repreender essa tempestade. Deus, agora, Pai, guarda a família da tua serva, Deus. Vem blindar, Senhor, esta família. Vem, Deus, visitar esta família, Pai. Eita glória, que esse ataque do diabo seja quebrado. Que esta maldição que foi lançada seja amarrada. Eita glória, glória, glória a Deus. Deus, guarda a família dele, Pai. Deus, protege, ampara, Pai. Guarda a família da tua serva, Senhor. Eita glória, ampara, guarda, para que o diabo não veja, Deus. Deus, o teu filho está aqui. Seja qual for o ataque do diabo, vai cair por terra agora. Deus, prazer maior. Restaura, Deus. Vem blindar de novos ventos, vem assoprar. Eita glórias. Olha a mão de Deus protegendo a sua família. Sinto o agir de Deus guardando a sua família. Eita glória, protege, cura, Jesus. Olha para a família do teu servo, Senhor. Pai, a família da tua serva, quantas flechas foi lançada e o Senhor tem livrado pela oração dela. Continua, Pai, guardando ela e a família. Seja blindado agora. Não importam as Eita glórias. Receba a autoridade, Deus. Seja corrente quebrada agora. Palavras mal lançadas seja neutralizada. Maldição seja quebrada. E a sua família será abençoada. Deus, o teu filho. Aleluias. Que Deus conte a sua família. Que ela esteja debaixo da potente mão do Senhor.
Que a sua família continue debaixo das suas orações e da oração da igreja do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.